E não podemos esquecer do filme American Pie, né? Eu não tô acreditando que você falou isso. Lógico. Eu fiquei aqui pensando o que é que eu ia fazer pra esse povo no coronavírus. Coronavirus! Pra gente, para as pessoas poderem fazer, e seja simples, e seja da cultura americana. Tem tanta coisa pra fazer, mas eu escolhi esse porque é uma das coisas mais deliciosas que tem no sul dos Estados Unidos. Que você vai em qualquer diner, você vai em qualquer café e você vai comer uma torta sulista de linguiça. É maravilhoso, é maravilhoso, é uma base inglesa. Então eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer uma torta super simples e super mega ultra obesa. Que nem eu, mas ao mesmo tempo ela é... delicious. Com Jack and Coke, né, meu amor? Aqui, ó. Se você quiser pular todo o blá 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 da história, técnica e tudo, pule para essa minutagem. Mas você não deveria, porque eu não fico aqui estudando e escrevendo um monte de coisa para você me fazer de trouxa. Vai tomar no... A gente vai entender a história da torta de muitos e muitos anos atrás. Lembra quando a gente falou do Devil's Cake? A história do bolo? Pois é, a da torta vem da mesma época. Vem da época da Grécia, onde as pessoas faziam tortas. A gente define torta como uma massa assada, recheada, com um recheio doce ou salgado. Redundante sim. Então o que acontece? Desde a Grécia a gente consegue ver as pessoas entregando tortas mesmo como um presente. E a gente consegue ver a torta, o bolo e o pão como uma base da alimentação da humanidade. Porque quando eu asso alguma coisa, além da substância, além da base nutritiva, eu tenho um produto que tem dias aí até se estragar. Então eu tenho um produto que tem uma vida útil alta. A gente consegue ver isso também, principalmente a gente vai ver a história da torta salgada na Inglaterra da Idade Média pra frente, inclusive até hoje. Se você já teve a oportunidade de ir na Inglaterra, essa torta que nós vamos fazer hoje, que é uma torta de linguiça, é baseado nas tortas de porco que eram feitas na Inglaterra. Na Inglaterra, as massas eram feitas com lardo, no caso, com banha de porco e farinha, eram sovadas e as pessoas faziam, até hoje fazem, uma torta recheada com linguiça e colágeno de tutano de porco. Eles derretem o tutano e você tem uma torta que ela é muito bonita, ela fica parecendo um gel dentro. É uma torta que algum dia a gente vai fazer, eu comi na Inglaterra e eu vou falar pra vocês, até hoje eu sinto falta. E é uma comida deles de boteco, no caso dos pubs. É uma comida que você encontra somente nos pubs. No sul dos Estados Unidos, com a colonização americana, as tortas foram levadas para lá e foram colocadas para a cultura e com os produtos americanos. Então, hoje a gente vê tortas, o que é os Estados Unidos, quem é os Estados Unidos sem as tortas doces de maçã, sem as tortas de canela, sem as tortas salgadas, inclusive essa. Então hoje nós vamos fazer um prato que é muito gostoso, é um prato super simples e é um prato que você vai fazer sempre. Até mesmo porque a gente vai ver, é uma gororoba misturada do jeito que a gente gosta e fica gordo pra caralho. E tem bacon, e tem linguiça, e tem cebola, e tem alho e dedo na gritaria. Bora começar. Então hoje nós vamos fazer 3 processos para essa torta. Parece difícil, mas não é. O primeiro processo vai ser a massa. Segundo processo, primeira parte do recheio e segunda parte do recheio. O recheio nós vamos dividir em 2 partes, mas vamos falar primeiro daqui da nossa massa. Vocês sabem que eu sou péssimo em massa, mas massa de torta é uma coisa que a gente consegue fazer meio que seguindo uma técnica, a gente consegue fazer algo bem legal. E hoje nós vamos fazer uma massa direto, eu não vou pré-assar essa massa. Você tem a opção de pré-assar essa massa, se você quiser vendê-la, para ela ficar mais bonita, mais crocante, você pré-assa. Quer assistir um vídeo que a gente fala sobre massa de torta? Vai nesse vídeo aqui, que eu não me lembro qual é, mas eu sei que a gente já fez torta aqui. Outro dia. Foi a Pecan Pie, foi exatamente. Então,
vá no vídeo do Pican Pie que tá aqui e você vai aprender mais sobre massa. Hoje nós vamos fazer uma massa muito legal. E para falar em massa, eu gostaria de colocar só algumas bases químicas aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer uma massa diferente da Pican Pie. Hoje eu vou utilizar aqui a farinha de trigo para a gente fazer, mas eu vou utilizar duas gorduras. Eu vou utilizar manteiga congelada e eu vou utilizar tallow. Esse vídeo bem aqui. Eu poderia utilizar banha suína ou eu poderia utilizar gordura vegetal, aquelas que vendem no supermercado. Isso vai aumentar, isso vai me dar duas proporções de manteiga e duas estruturas de sabor e de crocância dessa massa. Porque se eu tenho uma gordura que tenha um nível de fumaça, um ponto de fumaça, de fritura maior do que a manteiga, eu tenho uma crocância maior na hora de assá-la. E nós vamos bater essa massa de duas vezes. E nós não vamos utilizar água. Nós vamos utilizar alguma bebida alcoólica. Pensem, se eu misturo água com farinha de trigo, eu crio glúten. E esse glúten, pouco é bom para segurar a massa, mas muito vai deixar essa nossa massa dura. O que nós queremos? Uma quantidade bem pequena de água para que a gente tenha uma formação de glúten baixa. Por isso, nós vamos utilizar alguma bebida alcoólica. Normalmente se usa vodka. Nós vamos utilizar, bem pouco, só para bater mesmo. Hoje eu vou utilizar Jack Daniels. Nós vamos utilizar aqui também nessa massa um pouquinho, bem pouco, de bicarbonato de sódio. Por que nós vamos fazer isso? Primeiro, porque ele aumenta a crocância e segundo, porque pHs mais baixos fazem com que a gente tenha um nível de caramelização e reação de Maillard maior. Ou seja, a nossa torta vai ficar com uma massa mais escura, mais bonita, mais dourada, tá certo? Então vamos começar. Primeiramente, nós vamos bater essa massa. Esse processo é muito simples no multiprocessador. Você pode fazer na mão, mas você tem que estar num dia frio e tem que fazer muito rápido, senão vai ficar tudo. Nós vamos pesar 300 gramas de farinha de trigo, comum mesmo, mas eu vou separar em duas partes. Eu vou colocar metade dela no multiprocessador, vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar, meia colher de sobremesa de sal e 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio, é bem pouquinho. Nós vamos colocar aqui 200 gramas de manteiga sem sal, congelada. Ela tem que estar super fria, melhor que seja no congelador. Eu já piquei antes para ficar mais fácil dela bater. Vamos colocar também 50 gramas de tallow. Você pode utilizar a gordura secundária que você quiser, contanto que esteja semi-congelada ou congelada. E nós vamos colocar 50 ml de Jack Daniels aqui. Você pode colocar o álcool que você quiser, contanto que seja acima de 40% de valor alcoólico. Vamos bater durante 5 segundinhos, ele vai virar essa farofa bem aqui. É exatamente o que a gente quer. Por isso que nós colocamos a nossa gordura congelada. E aqui eu vou colocar o resto da minha farinha e vamos bater por mais 5 segundos só para misturar. Olha que coisa linda que ficou. Eu sei, não parece com uma massa, mas é exatamente o que a gente quer. Você sabe que a massa de torta tá boa e ela vai flocar quando ela tá nesse formato de areia, você aperta e ela faz a massa. Vamos colocar num papel filme e levar para a geladeira por, no mínimo, meia hora. Vocês estão vendo aqui esses pontinhos brancos? Isso é gordura. É isso que vai dar a flocada pra gente. Juntamente com o álcool, juntamente com o bicarbonato de sódio. Então aqui a gente vai ter uma massa incrível de torta. Enquanto isso, nós vamos fazer o recheio. Bora lá! Então vamos começar a parte frita aqui do nosso recheio. Essa é a parte sólida, depois nós vamos para a parte líquida. Então aqui na minha panela eu vou colocar mais ou menos meia colher de sobremesa de banha e vou colocar 200 gramas de bacon em cubos picadinhos. Aqui eu tô usando FA. Um beijo, hein? Família artesanal, chuchu. Deixa ficar bem fresquinho. E nisso, Claudemir, minha flor de laranjeira, me mandou a massa da linguiça que ele faz lá. Meu Deus do céu, isso é uma delícia! Aqui eu tenho 1 kg de massa de linguiça, que quando o bacon estiver bem fritinho, nós vamos colocar para fritar também. Quebra bem a massa da linguiça, viu? Para ela ficar em pedaços pequenos. Nisso eu vou picar meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho e uma cebola roxa pequena. Aqui, como eu acho que deram uma suplementação de cavalo para essa cebola, a bicha veio parecendo a cabeça da minha. Então, a gente vai usar só metade aqui de um cebolão. Quando a linguiça e o bacon estiverem bem fritinhos, nós vamos colocar então os nossos vegetais. Nós não vamos deixar eles quebrarem muito.
nós queremos que eles desidratem, nós queremos que eles fiquem um pouquinho mais macios, que eles cozinhem um pouquinho, mas não muito. E aqui nós vamos temperar com o nosso hub suíno do Cansei de Ser Chef, o Ora Juicy Bird, que você encontra no www.brunosalomão.com.br ou nos melhores empórios aí da sua cidade. Se você quiser ser representante dos nossos produtos Cansei de Ser Chef, manda um e-mail para o contato @brunosalomão.com.br. Vamos colocar aqui meia colher de sobremesa e apagar. Tá pronta a parte sólida do nosso recheio. Vamos agora para a parte líquida. Agora nós vamos fazer a parte líquida da nossa receita. Para a gente conseguir uma textura bem gostosa aqui, cremosa, nós vamos utilizar uma mistura de bechamel com ovo batido. Primeiro nós vamos fazer o bechamel. Bechamel é um molho branco e isso vai dar pra gente uma cremosidade incrível. Só que esse molho eu vou fazer ele bem grosso. Então a proporção para 1 litro de leite nós vamos utilizar 60 gramas de gordura e a gordura que eu estou utilizando aqui é a gordura que saiu da minha fritura de lá. Ou seja, ela já é uma gordura que nós vamos reutilizar, nós não vamos colocar mais gordura e ela já está bem saborizada. E nós vamos colocar também 60 gramas de farinha de trigo. E nós vamos fritá-los e depois colocar o leite. E aí, bebê, misturar com o ovo e fazer a massa e bora! Então, na nossa panela, eu vou colocar numa panela mais alta, eu vou colocar nossa gordura, que saiu aqui da nossa fritura, da nossa linguiça com o nosso bacon, e vou colocar nossa farinha. E eu vou deixar elas fritarem durante 1 minuto e meio, até que isso aqui comece a soltar um cheiro de amendoim torrado, que é maravilhoso. Aqui eu poderia entrar com esse leite quente. Normalmente, se você for ver pela técnica, é usando leite quente. Mas eu não estava a fim de esquentar e vai ser leite frio mesmo. E não interessa se ficar com uns pedacinhos de grãos, porque a gente vai misturar com isso aqui tudo. Entra com o leite todo até ele incorporar completamente. Durante a fervura, nós vamos colocar 1 colher de chá de sal, 2 folhas de louro, que eu peguei aqui no meu charcinho, meia colher de chá de pimenta do reino, e 1 colher de chá do nosso tempero completo. E vamos deixar isso aqui cozinhar. Deixa cozinhar por uns 10 a 15 minutos até que ele comece a soltar no fundo da panela. Fique bem grosso. Quando esse bechamel já estiver bem grosso, nós vamos colocar num bowl as nossas carnes, o nosso refogado que a gente fez, a parte sólida. Vamos colocar o nosso bechamel, misturar e deixar ele esfriar. Vamos deixar esfriar por 15 minutinhos. Se a gente colocar o ovo agora, ele vai coagular já. Vai virar uma omelete isso aqui. Vamos bater 3 ovos, bem batidinho, e misturar esse bechamel com a carne já bem friozinho já. Deixa ele esfriar. Mistura bem. Finaliza aqui com o cheiro verde. Bota à vontade, bota o gosto. Se quiser colocar coentro, bota também. E aí nós vamos arrumar a nossa forma. Aqui a nossa massa já descansou durante meia hora. Eu esqueci de comprar um rolo. Você faz o negócio direito. Aqui você sabe que eu sou péssimo com massa. Eu arrumei aqui na minha forma, do jeito que eu quis, do jeito que deu. Ficou até bonzinho, não ficou tão ruim não. Então arruma direitinho na tua forma. Não precisa untar porque essa massa tem uma quantidade de gordura absurda. E aí enche a tua forma com o teu recheio. Rala um queijo por cima, que eu tô usando Gouda, usa o queijo que você gostar, um parmesão, mussarela, bota por cima e leva para o seu forno pré-aquecido a 200 graus. Ele já tem que estar aquecido há uns 15 minutos atrás, viu, demônio? E deixa ele assar por 40 minutos a 1 hora, até que ele já tenha ficado bem durinho no meio. Pessoal, ele assou durante 1 hora a 200 graus, ficou lindo desse jeito. Quando ele ficar, ele dá o jiggle no meio, ele tremer no meio, mas sem estar líquido, ele tá pronto. Tá certo? Deixei descansando por 1 hora. Não corte antes disso, ela ainda tá bem morna, mas esse tempo vai fazer com que ela sente e você corte, ela não desmanche. Tenha paciência, você vai comer ela morninha, tá certo? Então aqui, olha como ficou linda a massa. A massa é fabulosa. Me escutem, façam essa massa. Vocês vão adorar, vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo. Vamos cortar que eu quero mostrar pra vocês como é que ela fica por dentro. Sabe quando você
fica orgulhoso de você mesmo? Pois é. Quero mostrar pra vocês como ele fica cremosa por dentro. É uma torta, gente. Ela ainda tá morna. Quando você resfria ela ou deixa ela passar um pouquinho mais de tempo, ela se mantém mais estruturada pro corte. Mas ela é pra ser cremosa realmente dentro. Olha isso aqui. Faça na sua casa, com seus filhos, agora na época da quarentena. Me manda uma mensagem, eu quero saber o que vocês acharam. Eu não vou falar nada. Mentira, eu vou falar. Tá da que o pariu. Mas tá gostoso isso daqui, que eu acho que vocês não fazem ideia. É bacon, linguiça, vegetais, tempero, bechamel, queijo e uma massa perfeita que derrete na boca. Ou seja, amores meus, essa daqui é uma das tortas que eu mais tenho orgulho de ter feito aqui, porque ela saiu perfeita do início ao fim. A cremosidade dela, o sabor dela e o quanto você pode trabalhar, porque você não precisa fazer de linguiça, você pode fazer de frango com essa mesma técnica, você pode fazer de carne, você pode fazer de porco, você pode fazer do que você quiser, você pode fazer vegetariana se você quiser, você pode fazer de cogumelos, que provavelmente vai ficar maravilhoso se colocar os cogumelos aqui. Então, sonhem. Façam na casa de vocês. Me mandem fotos no Instagram, tá certo? E nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar dessa de todas as outras receitas, entra lá no www.brunosalomon.com.br. E lá também tem a nossa lojinha. Entre e conheça os nossos produtos maravilhindos, nossos bonés, hubs e camisetas, para você ter aí o Cansei de Ser Chefe na sua casa. E entra lá no apoia.se/Cansei de Ser Chefe e dá uma ajudinha pra gente continuar seguindo. E agora nós temos o Clube de Canais, que é você clicar aqui embaixo, vai ter escrito para você, tem um botãozinho aqui embaixo dizendo para você se inscrever no Clube de Canais. O Clube de Canais é um projeto muito legal do Google, para que a gente possa oferecer para vocês, os criadores de conteúdo, oferecer para vocês conteúdos exclusivos. E o que nós vamos oferecer? Nós estamos fazendo uma live por semana, continuaremos tendo uma live por semana, exclusivamente para o Clube de Canais. Nós teremos sorteios, nós teremos premiações, nós teremos uma live totalmente direcionada à sua dúvida. Nós vamos fazer uma receita exclusiva e tirar as suas dúvidas toda semana. Então entra lá no Clube de Canais, acesse, entre e ajuda a gente a continuar trazendo para vocês e continuar crescendo, tá certo? E não te esquece, demônio, dê o like, comenta, compartilha e ativa o sininho para o YouTube não esquecer de botar a gente na sua vida. Vou ficando por aqui, eu vou comer agora essa torta inteira, porque sim, porque eu posso, porque eu estou de quarentena, então eu vou encher a minha cara de cachaça e de gordura. Tá certo? Então um beijo pra vocês, façam a torta. Eu juro pra vocês, vocês não vão se arrepender. Um beijo. Tchau.